Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga, eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a quinta videoaula da Escola Bíblica Dominical, na lição dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Chegamos à nossa quinta videoaula, a nossa quinta aula que data do dia 1º de agosto de 2021 e traz por título o reinado de Acasias. O nosso texto áureo: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O nosso texto áureo está em Salmos 7, versículo 9, a nossa verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8 e do verso 13 ao verso 17. Como sempre, eu te aconselho, se possível for, faça toda a leitura da primeira e da segunda carta dos Reis de Israel durante esse trimestre. Por certo, será bênção para a tua vida. O objetivo geral dessa lição é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. A nossa introdução: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte, né? E eu já quero então te deixar a primeira referência bíblica, que é de fato esse texto, essa passagem está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 1, eu quero ler o verso 2 e o verso 13. Você que está chegando agora ao nosso canal, você é muito bem-vindo por aqui, por certo, será um canal de bênção para a tua vida, e você que está semanalmente comigo, tanto na lição dos adultos quanto dos jovens, é muito bom estar com você mais uma vez. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 1, verso 2, e caiu Acasias pelas grades do quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhe: ide, perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Verso 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ir consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Então aí já começa, né, a repreenda sobre a atitude do rei de Israel. Eu não vou comentar agora, porque eu quero aprofundar mais para frente cada um desses pontos juntamente com você. Está aí então um resumo prático, claro e objetivo da nossa introdução. Agora adentraremos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, vamos resumi-los de uma forma prática, clara e objetiva. Tópico 1, um reinado marcado pela idolatria. Um reinado marcado pela idolatria. O tópico 1 ele tem apenas 2 subtópicos. O primeiro deles, o Deus de Acasias, né? Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou se morreria, né? Então, olha a atitude desse rei, uma atitude ímpia, né? Porque quando ele manda os mensageiros a Ecrom a consultar Baal-zebub, ele está dizendo nas entrelinhas que o Deus de Israel não é poderoso o suficiente para responder à indagação dele.
ele não está levando em consideração que Israel tem um Deus, que é Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então, ele agora abrindo mão de consultar a Deus, ele conhecia o profeta Elias, ele conhecia o Deus de Israel, que fez as grandes maravilhas em meio ao seu povo, ele agora manda mensageiros a Baal-zebub, né? E o que significa Baal-zebub? A tradução de Baal-zebub é Deus de uma mosca. Então olhe o nível espiritual desse rei. Olhe quão baixo ele estava espiritualmente. Ele tinha o Deus dos deuses em Israel, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o primeiro, o último, o ômega, o alfa em Israel. E ele vai pedir conselhos a um Deus de uma mosca. E por que isso? Porque isso também acontece nos nossos tempos. Mas por que isso acontece? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 responde, vai dizer assim, ó, nos quais, né, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho de Cristo, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então por isso que isso acontecia e continua acontecendo nos nossos dias, porque o Deus desse século, né, ele cegou o entendimento de muitos, né? Então está aí o resumo do subtópico 1. Subtópico 2, Acasias segue os passos de seus pais, né? O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão, né? Por quê? Porque essa atitude de Acasias, né, evidenciou a descrença e o desrespeito pelo Deus de Israel, né? Como Acasias podia ignorar que aquele falso Deus, né, iria então revelar o seu futuro, sendo que o verdadeiro Deus estava nos termos de Israel, né? Então, Acasias, né, ele era mau aos olhos do Senhor e imitou Acabe e Jezabel. Eu sempre digo que o título do subtópico é Acasias segue os passos de seus pais, né? E eu sempre digo que todo o pai, além de fazer discípulos dentro de casa, ele ensina o caminho que o filho andará mais tarde. Ou seja, o pai é um exemplo para os filhos. O pai é um exemplo para os da sua casa. Eu me lembro de Provérbios 22:6 que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará. Então o pai, ele não diz qual é o caminho, ele anda pelo caminho com o seu filho, ensinando-lhe qual é o caminho que ele precisa trilhar. E nós, enquanto líderes, enquanto influenciadores, enquanto obreiros, enquanto pessoas que exercem cargos de liderança dentro da igreja, qual é o exemplo que a gente tem dado para os demais? O que a gente tem feito para a edificação do todo? Qual as atitudes que eu e você temos tomado? E os outros em questão que estão nos rodeando, estão nos vendo, estão sendo influenciados por essas atitudes. Quem sabe alguém está dizendo: irmão, mas o que eu faço nem é tão relevante, nem tem tantas pessoas prestando atenção. Paulo vai dizer que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, todo mundo olha para a gente de uma forma ou de outra. Quem exerce cargo de liderança, quem é obreiro, quem está à frente de trabalho, sempre terá uma influência sobre os demais. E eu pergunto, o que você tem feito com a influência que está sobre os seus ombros? Você tem influenciado para o bem? Você tem influenciado para o mal? Você tem sido um bom exemplo? O exemplo de um homem crente, piedoso, servo de Deus,
que toma atitudes segundo a vontade do Espírito Santo? Ou você tem sido um homem seguindo as suas próprias paixões, as suas próprias vontades, os seus próprios anelos, pensando que isso não tem feito mal para ninguém? Você está enganado. Eu quero ler um texto com você, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10 em diante, que vai dizer: por quê? Se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? E pela ciência perecerá o irmão mais fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandaliza meu irmão, eu nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Oh glória! É Paulo que está dizendo: olha, você que tem influência, você que é líder, você que ocupa cadeiras que são de destaque, se você fazer o que é errado, você levará as pessoas que têm uma mente mais fraca a fazerem a mesma coisa que você está fazendo, e perecendo assim o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu, você será o culpado. Então Paulo está dizendo: olha, se comer carne de porco, isso influencia para o mal os meus irmãos, isso é escândalo para meus irmãos, ainda que seja certo, eu nunca mais comerei. Por quê? Porque eu anelo pela alma do meu irmão. Então a discussão, o discurso de Paulo aqui não é sobre certo ou errado. É sobre, se isso faz mal ao meu irmão, eu não faço. Ainda que seja legítimo, ainda que não quebre a lei de Deus, ainda que não transgrida o mandamento, se o meu irmão se sente ofendido, se o meu irmão, oh glória, se sente escandalizado, eu enquanto líder, eu enquanto obreiro, não devo fazer. Então está aí uma palavra para o seu coração. Se escandaliza os que estão à tua volta, não faça. Ah, irmão, mas não é pecado. Pode não ser, mas se escandalizar os pequeninhos, não faça, porque você estará pecando. Oh glória seja dada ao nome de Jesus. Está aí o resumo então prático, claro e objetivo do tópico 1. Avançamos ao tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com ele em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Isso está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 13. Eu falei na introdução que eu aprofundaria o tema da introdução, quero fazê-lo agora juntamente contigo. Então, quando o rei cai pelas grades da sacada de seu palácio em Samaria, ele adoece. Então ele chama mensageiros e fala assim, ó, vão a Ecrom consultar Baal-zebub e perguntem se essa doença que eu tenho eu sararei ou não. Então os mensageiros vão, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala a Elias, vai, encontra com os mensageiros e pergunta, porventura não há Deus em Israel? Então Elias, ele obedece agora o que o anjo do Senhor lhe fala. E o resultado dessa atitude do rei está respondida no verso 4. O que diz o verso 4? Diz assim: e por isso que pelo rei não temer ao Deus de Israel, e assim crer num Deus que não é Deus, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem mão e não apalpa, que tem pé e não caminha. Por ele acreditar nesse Deus e desacreditar no Deus de Israel, verso 4, e por isso
Assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E Elias partiu, a Bíblia diz, e a Bíblia vai relatar que o rei morreu. E por que o rei morreu? Porque Deus zela pela sua palavra. Se Deus falou que vai morrer, vai morrer. Mas se Deus falar que vai viver, viverá. Então a atitude ímpia do rei Acasias vai agora trazer para ele como resultado, como paga da sua ímpia atitude, a morte. Os erros ou as más condutas cometidas por nossos antepassados, antecessores, não devem ser repetidas por nós. Por que tu está dizendo isso, irmão? Porque Acasias cometeu o mesmo erro do seu pai, da sua mãe Jezabel, do seu pai Acabe. Ele andou pelo mesmo caminho. E o que decorreu disso tudo, irmão? A morte. A morte. Mas eu quero te dizer que em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós temos uma nova história. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Oh glória, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Avançamos ao subtópico 2. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida de seus soldados, ajoelhando, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Olha que interessante, os 2 primeiros capitães, que eram os líderes dos 50, um capitão e mais 50, depois outro capitão e mais 50, os capitães na posição de liderança, na posição de influenciadores, chegaram diante do profeta com uma atitude de arrogância, com uma atitude que não era de uma pessoa humilde, e o profeta, vendo que eles vinham para afrontá-lo e afrontando assim o Deus de Israel numa postura de soberba, de arrogância, pediu a Deus que mandasse fogo do céu. O fogo do céu caiu, consumindo assim os 50 e mais o capitão. Mas o terceiro capitão, o capitão do terceiro grupo, o capitão que liderava o terceiro grupo, quando viu o profeta, se colocou em posição de humildade. E o que aconteceu com os seus liderados são diretamente resultado da atitude do líder. Eles não morreram. Por quê? Porque o capitão se colocou na posição de humildade. E a humildade aplaca a ira. E o profeta, vendo assim que esse terceiro grupo, o que o seu líder vinha numa posição de humildade, a Bíblia diz que o anjo do Senhor teve compaixão deles e falou: Elias, desce com esses, porque a tua descida será segura. Então, irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, que nos ouve, sempre que a gente sempre venha a ser pessoas humildes. A humildade, a palavra diz, a humildade precede a honra. Eu repito, a humildade precede a honra. Provérbios 29:1 vai dizer: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o seu coração, repentinamente será quebrantado, sem que haja para ele cura. Ou seja, se a repreensão do Senhor aconteceu, vista as vestes da humildade, clame
por misericórdia. E o Senhor, que é misericordioso, glória, trará a sua mão, não de juízo, mas protetora sobre a tua vida. Aleluia! Subtópico 3, um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta do fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou o fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal, a gente já falou isso nas lições passadas. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, né? No Monte Horebe, falaremos sobre isso ainda. Embora a presença dele não estivesse nesse elemento. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e o capitão. Acabamos de falar sobre isso, então está aí o resumo prático, claro, o objetivo do tópico 2. Eu quero encerrar o tópico 2 com um texto que me vem na mente agora. Quando o tópico 2, o subtópico 3 do tópico 2 diz um ministério de fogo, eu me lembro de Levíticos capítulo 6, versículo 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh glória, eu abro um parêntese aqui para te perguntar, para você, e essa pergunta serve para mim: como está o teu altar com Deus? Como estão os teus momentos de intimidade, de oração, de leitura da palavra, de consagração? Tem fogo no teu altar ainda? Tem fogo? O fogo precisa arder continuamente. A gente não deve levantar um altar somente em momentos difíceis, em momentos de luta, de tempestade, em momentos adversos, mas o altar precisa estar levantado e o fogo ardendo sobre ele continuamente. Glória a Deus. Está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2. Avançamos agora ao tópico 3, último tópico da lição. O tópico 3, a doença de Acasias e a sua morte. O tópico 3, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro dele, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daquele que ouve sua palavra e permanece com a vida deliberadamente entregue ao pecado, né? Então o que é isso? Isso é Acasias, né? Recebendo uma sentença do Senhor. E aí qual sentença é? É uma sentença de morte. O profeta Elias falou para Acasias: olha, tu vai morrer. Aí eu me lembro de Ezequias, quando o profeta Isaías vai até a sua casa e diz: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque a doença que tu tens é para a morte. Então Ezequias, um homem piedoso, temente, crente, a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e começa a chorar. E chorando ele ora a Deus, pedindo misericórdia, falando a Deus que ele sempre andou nos seus caminhos, cumpriu as suas leis. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, já estando de saída, na saída do palácio, a palavra de Deus vem a Isaías de novo e vai dizer: Isaías, volta lá, diga a Ezequias que eu ouvi, oh glória, a sua oração e lhe acrescentarei 15 anos de vida. Então está aí o exemplo de um homem piedoso, um homem crente. Agora, quando Acasias, filho de Acabe, ouve que vai morrer, ele endurece a sua cerviz, ele endurece o seu coração, ele não se humilha diante de Deus, né? E eu citei a referência, quero citá-la novamente, Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, repentinamente será destruído, sem que haja para ele cura, né? Então a gente nota que Acasias, ele não
ele não se humilhou diante de Deus, mas ele endureceu o seu coração. E por isso então que ele morreu, né? E Acasias, quando ele ouve a mensagem, endurece o seu coração, ele está se opondo a Deus. Por quê? Porque se ele desse crédito à palavra do Senhor, por certo ele se humilharia diante do Senhor. Mas não dando crédito, ele endureceu o seu coração e resistiu a Deus. E eu me lembro de Romanos 8:31, que vai dizer: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh glória! O que tu quer dizer, irmão? Eu quero dizer que se Deus ser por nós, não há quem seja contra nós. Mas a controvérsia é verdadeira. Se Deus for contra nós, quem poderá nos ajudar? Ninguém. Então, que a gente sempre venha temer a Deus, porque estar com Deus, ainda que seja você e Deus contra milhares, você será maioria. Oh glória! Subtópico 2: a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Abre aspas: desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Ou seja, o profeta não titubeou, não ficou com medo, não ficou apavorado. E por que ele poderia ter ficado? Porque ele estava diante do rei de Israel, ele estava diante do monarca máximo da nação, mas ele não titubeou, ele repetiu as palavras proferidas anteriormente. Por quê? Porque ele tinha certeza daquilo que Deus havia lhe entregado. Ele tinha certeza daquilo que Deus havia mandado ele fazer. E eu me lembro do texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde Paulo escreve a seu filho Timóteo dizendo: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Oh glória! Então a gente não precisa temer o homem, que pode matar o corpo, mas não consegue fazer nada mais com a alma. Mas devemos temer a Deus, oh glória, que além de matar o corpo, ele pode levar a nossa alma tanto para o céu quanto para o inferno. Então que a gente tema a Deus, que a gente faça o que Deus mandou fazer, que a gente vá aonde Deus mandou ir, que a gente fale o que Deus mandou nós falar, porque Deus se responsabiliza por aquilo que Ele mandou a gente fazer. Glória a Deus. Subtópico 3: as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel, condenar a idolatria, clareza, assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Mas irmão Rubenson, se o que eu tiver que fazer a Deus, e se eu ser morto por isso, e se as consequências de servir a Deus me levem à morte? Apocalipse capítulo 2, versículo 10 responde. O finalzinho do verso diz assim, ó: sede fiel até a morte e dar-te-ei, ó glória, a coroa da vida. Outro texto vai dizer: somente aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ó glória ao nome de Jesus. Não se preocupe com o homem, irmão, com o homem mau, com o homem ímpio, com o homem violento. Creia no Deus que te chamou,
creia no Deus de Israel. Elias, mesmo diante de um monarca ímpio, de um monarca que quem sabe poderia matá-lo, ele não titubeou, mas entregou a palavra que Deus mandou entregar. E Deus assim zelou pela vida do profeta, mas o profeta não entregou a sua palavra, não falou o que queria, não falou o que pensava, ele falou o que Deus mandou falar. E quando a gente faz o que Deus manda fazer, Deus se responsabiliza pelas nossas vidas. E está aí então o resumo prático, claro e objetivo da quinta lição da Escola Bíblica dos Adultos. Irmão, se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? Muito simples, você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações e, se possível, compartilhe esse vídeo nas tuas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e, se possível, comente esse vídeo, porque eu leio e respondo todos os comentários. Se você puder ficar um minutinho ainda, eu quero te dizer que logo aqui debaixo, na descrição do vídeo, eu tenho alguns links dos meus contatos, das minhas redes sociais, dos grupos de EBD que você já conhece. Eu quero destacar apenas um, meu link do Instagram. Clica no link, você será redirecionado ao perfil do meu Instagram. Me segue no Instagram e ali tem material diariamente bíblico, teológico de muita qualidade. Irmão, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança, graça e paz.